Absolutamente, eu quero-vos agradecer o convite. Epá, é uma honra poder estar aqui com vocês. Só tenho pena às vezes as horas ficam por causa da nossa diferença horária. Depois eu tenho que trabalhar logo muito cedo, ou estou a trabalhar, ou tenho que ir trabalhar umas horas Exato. depois. Mas de qualquer das formas é um prazer e especialmente por isso que acabaste de dizer, não é? Somos todos da mesma cor. Ainda torna a experiência, creio eu, que mais rica, para falarmos deste tema que continua a ser o tema central da geopolítica e que acaba por afetar o nosso cotidiano. Ô, João, o Maravilha. Trump vai ou não vai acabar com a guerra? Só para dizer que o João Quaresma está lá meia-noite e 28 agora lá em Portugal. Então, assim, mais gratificante ainda até a presença do João, porque ele faz um esforço de fuso horário para estar conosco, né? Então, importantíssimo. Celso tem várias perguntas para ti, João, mas eu quero abrir com uma do chat aqui, ó. Aqui a gente gosta muito do chat. O Ranieri já botou uma pergunta aqui, ó. Vamos passar direto para o João aqui, ó. Podemos esperar uma crise econômica nos próximos meses na Europa? Acho que é uma boa pergunta para a gente começar esse debate. Parece né? que vai chegar a conta, né? Sim, claro que sim. Claro que podemos esperar. E, aliás, a crise económica é engraçado. E eu vou-me tentar não alongar, porque a pergunta é mesmo boa e é interessante para perceber. A crise económica adivinha-se porque estamos perante uma Europa que diz que quer rearmar, que diz que quer ser novamente uma potência bélica, que quer estar ao lado, no fundo, quer competir com a Rússia, quer competir até com os Estados Unidos, ou seja, já contempla o cenário de não depender dos Estados Unidos, quer competir com uma China. Mas isto são ilusões, são sonhos, são fantasias, por vários motivos. A Europa já sofria de crises sem estar em guerra. E eu digo que está em guerra porque não está numa guerra direta, não está numa guerra quente, não há oficialmente tropas de bandeira de países da Europa na Ucrânia, mas está envolvida, como nós sabemos, até ao pescoço, como se costuma dizer, na Ucrânia, por a quantidade de bilhões, como vocês dizem, quantidade de bilhões de euros que já enviou e que continua a enviar, e de material. E agora, a senhora von der Leyen, há muito pouco tempo, isto é muito conhecido do público, anunciou um plano de 800 bilhões de euros que já está a falhar, mas que eu não tenho dúvida que vai ser levado a cabo na mesma. Vai ser tentado concretizar na mesma, porque as elites assim o vão exigir. E para isso vão coletar dívida, porque o dinheiro não existe, vão ter que coletar dívida dos membros da União Europeia e mais alguns países, que é the Coalition of the Willing, como eles dizem agora, aquele novo grupo que se junta para falar do suposto apoio à Ucrânia. Mas já há países que dizem que é impossível, face aos seus orçamentos e face ao nível de endividamento, conseguirem contribuir para um plano tão ambicioso. E eu não quero alongar na resposta, mas isto vai significar que, para se cumprir, ou para se tentar cumprir este plano, cortes na segurança social, cortes na educação, cortes na saúde, cortes em tudo o que são serviços públicos. E note-se que a Europa, que era o bastião, que era o baluarte do bem-estar social, do serviço social aos seus cidadãos, tem assistido a uma tendência negativa nas últimas décadas, em que a concentração da riqueza, daquela riqueza que é produzida pelo trabalho, não vai para o trabalho, vai para o capital. Ou seja, o aumento da produtividade não tem refletido o aumento do nível de vida das pessoas, antes pelo contrário. E esta política em que toda a prioridade deixa de ser o cidadão para passar a ser a Ucrânia, o rearmamento e a guerra, vai com certeza provocar uma crise social, porque a crise económica é relativo. Ela vai ser um boom económico para algumas entidades, mas não vai ser para o povo.
Ô, João, tu sabe quanto por cento do orçamento de Portugal está sendo destinado para ações militares, para a defesa, e quanto vai ser com esse novo plano da OTAN? Sim, neste momento Portugal gasta cerca de 1,3% do seu produto interno bruto, do PIB, e vai tentar chegar aos 2% e fala-se até aos 2,5%. Os políticos portugueses sabem que não têm muita margem de manobra. Portugal é um país com pouca autonomia, depende muito do comércio externo e dos fundos da União Europeia para gerir os seus orçamentos, e, portanto, sabe que terá que fazer cortes que vão ser muito sentidos pela população se quiser duplicar, que é o que está previsto, é duplicar o atual PIB para a despesa. E que mesmo assim não vai fazer, no contexto europeu, Portugal nunca é um país que faz a diferença. Veja-se que... Não, eu nem me preocupo com isso, mas é com o povo de Portugal, porque 1% do PIB já é bastante coisa, né? Dá pra fazer muita coisa com 1% do PIB, né? E note-se que, de repente, a pergunta é muito boa e é bem visto, porque o povo em Portugal, neste momento, não consegue comprar casa, tem dificuldade com o salário médio, nem falo do salário mínimo, tem dificuldade com o salário médio conseguir chegar ao fim do mês. As famílias que querem ver os seus filhos a estudar e, enfim, a tirarem graus académicos para procurarem uma vida melhor, têm dificuldade em pagar os estudos aos seus filhos. Aí não tem faculdade pública? Tem faculdade pública, mas a faculdade pública está cada vez mais inacessível. E eu digo porquê? Porque, por exemplo, só em habitação, grande parte do Portugal tem que enviar os seus filhos para fora de casa, ficam a dormir nos sítios onde há as faculdades. Portanto, as faculdades não são ao lado de casa. E muitas vezes só a dormida, só a habitação do estudante é maior, acaba por ser 90% do orçamento e praticamente impossível de pagar. E então tem poucas faculdades públicas? Estão concentradas nas grandes cidades. Eu, por exemplo, posso dar o meu exemplo pessoal, que tenho uma filha com 17 anos e que está agora prestes a entrar para esse ciclo de ensino, para o ensino superior, e quando estudamos as nossas opções, nunca poderemos pensar em Lisboa, nunca. Eu estou na região de Odmira, que fica a 200 km de Lisboa, e para ir para Lisboa tem que encontrar alojamento que está a competir com os preços da especulação imobiliária e do turismo do norte da Europa. Quer dizer, um salário português nunca pode pagar o alojamento a um filho de 600 ou 700 euros por mês. Quer dizer, é impensável. E então tem que ou não ir para a universidade, para a faculdade, ou então ir para outra espécie de ensino superior que se chama os institutos politécnicos. Não sei por acaso qual é a analogia, o homólogo no Brasil. Não, é interessante, né, o João, que momento histórico, né, que Portugal temos eleições em breve agora aí, né? Como é que tá na campanha aí? Tem algum partido ou alguma federação de partidos que se apresenta com a proposta contra a guerra da Ucrânia, contra Portugal na OTAN, na NATO, como vocês dizem aí, né? E a população de Portugal, como é que enxerga essa guerra na Ucrânia aí? Como é que a população acha que está do lado da Ucrânia? Como é que é essa questão toda aí? Tem essa russofobia em Portugal que existe em alguns lugares, né? Como é que é esse panorama aí para o Portugal? Em Portugal, começando pelo início da tua pergunta, em Portugal só há um partido que consegue ver a perspectiva diferente e aquela que eu considero que é a perspectiva real. E esse é o Partido Comunista Português. E por isso o Partido Comunista Português está sempre debaixo de fogo. Sempre debaixo de fogo.
Ainda agora, por causa, a pergunta que tu fizeste, vai haver eleições legislativas, quer dizer, este governo que tantas promessas fez, acabou por só durar um ano. E quando entrevistaram o Paulo Raimundo, que é o líder, o atual secretário-geral do Partido Comunista Português, há 2 dias, na televisão estatal, uma entrevista de 10 minutos, com o pano de fundo, eleições legislativas, portanto, era suposto estarmos a falar dos problemas do país. E o tema único foi a Ucrânia, em que o jornalista tentou encurralar sistematicamente o Paulo Raimundo, tentando que dissesse as frases desejadas para ouvir, no fundo, apelando àquele ódio que já foi criado ao Partido Comunista no início do ano 2022, quando foi o prolongamento da guerra na Ucrânia, quando a Rússia finalmente interveio na guerra que já decorria na Ucrânia. E, portanto, o Partido Comunista, nestas eleições, tem sido sempre associado à ditadura, à invasão, portanto, ao roubo da liberdade, quando precisamente o seu discurso é o oposto. E aquilo que tenta fazer é mostrar como é que a guerra aconteceu, mostrar a história, mostrar a informação, tentar informar, mas infelizmente em Portugal todos os outros partidos e todos os órgãos de comunicação social, sem exceção, tirando os nossos marginais, não é, do YouTube, são todos com a narrativa pró-Ucrânia, pró-Europa e muito favoráveis às narrativas de extrema-direita. Perfeito. E a população, como é que enxerga? Assim, existe alguma pesquisa por aí? Ou... Há várias sondagens. Infelizmente, o mal-estar criado por esta sucessão de governos neoliberais e esta questão que eu referi há pouco, de toda a riqueza estar cada vez mais concentrada na mão de poucos e o povo trabalhador luta para conseguir chegar ao fim do mês com algum dinheiro, está a causar que... está a dar força à extrema-direita. Porque partidos como o Partido Comunista não encontram espaço na comunicação social para passar a sua mensagem. E a minha opinião é que isto é propositado, porque a extrema-direita existe para fazer um favor ao capital. Ela é a fase, é um dos rostos do capitalismo. E, portanto, a última coisa que o capital quer é que o povo se aperceba do que se passa e que tome consciência, e aí as coisas mudam de certeza, se tomar consciência. Mas se aparecer um populista de direita, estilo Jair Bolsonaro, que aliás nós temos a nossa versão de Jair Bolsonaro em Portugal, chama-se André Ventura, que é fã de Jair Bolsonaro, eles são todos fãs do Bolsonaro cá. Portanto, isto é um clube mundial, não é um fenómeno nacional. O Brasil exportando, viu? Dá-lhe Brasil! É verdade. E então eles capitalizam, têm um tempo de antena muito superior, que não tem ligação com a sua representação parlamentar, mas é muito grande, e portanto... e consegue passar uma mensagem de ódio, sempre apelando às emoções e pouco ao racional, sempre culpando as minorias, sempre culpando os imigrantes, culpando os desempregados, culpando as pessoas que passam mais dificuldades, colocando os trabalhadores uns contra os outros, e infelizmente essa narrativa tem passado. Embora este discurso pode parecer derrotista, mas não é. Isto é uma fase que estamos a passar, e eu e camaradas meus estamos cá para a luta, por isso... Isto é só uma fase, nada está perdido. Perfeito. O 5º artigo chegando aqui, dando uma boa noite, dizendo sotaque diferente hoje na voz trabalhadora. Estamos com um camarada de Portugal aqui, o 5º artigo. João Quaresma. Peço desculpa se não me entenderem se não entenderem alguma coisa. Tá perfeito. Está perfeito. Não precisamos nem colocar legenda. Ô, Panchi, tu viu aqui o tal... Eu não sei se não excluíram o tal do Celso Rocha aqui, né? O cara escreveu assim, letras grandes, né? Sonhar não custa nada. Bolsonaro jamais será preso. Talvez enquanto ele viva, não sei quanto tempo ele vai durar, né, cara? Vai sonhando. Mas talvez o Bolsonaro morra antes, né, de ser preso, vai saber, né?
Olha aqui, ó, o pessoal tá. O nosso chat é qualificadíssimo, né? O pessoal muito bem informado. O Caê Cavalcante botou aqui, ó, dentro dessa pergunta: a indústria alemã sofre com a falta do gás russo e a França perdeu a sua influência nas colônias africanas, com a união militar e econômica entre Burkina, Chad, Mali e Níger, né? Aquela turma do Sahel ali, né? Que a gente torce muito para que se livrem definitivamente aí do jugo francês e imperialista, né? Sidney Kripa aqui, ó, dizendo que o exército britânico está virado num ferro velho, e ele faz uma pergunta aqui ao Quaresma, ó, sobre o arsenal nuclear da Grã-Bretanha. Viu a matéria que é tudo alugado? Confere? Não é tudo alugado. Provavelmente o que o nosso espectador se refere é que muito do arsenal é de fabrico norte-americano e algum é mesmo norte-americano. E que está em solo da Grã-Bretanha. Mas todos esses arsenais nucleares, para além de serem comparados numericamente, comparados com o arsenal russo, serem diminutos, serem muito pequenos, eu duvido muito, não sei concretamente, mas duvido muito do estado da sua manutenção. As forças nucleares são forças muito caras e que requerem uma manutenção constante, uma manutenção cara e, sobretudo, uma atualização. Porque se pensarmos bem, muitos dos arsenais nucleares já foram construídos, alguns começaram a ser construídos nos anos 50 e ainda estão em vigor. Não é? Nós conhecemos aquela célebre história de os americanos ainda terem silos de mísseis intercontinentais balísticos que carregam ogivas nucleares, cujo software ainda é com aquelas floppy disks, aquelas disquetes flexíveis. E não é de admirar, porque constroem-se enormes arsenais nucleares e depois a tecnologia avança e é muito caro e muito difícil manter tudo modernizado. Neste momento, o exército e o poder bélico do Reino Unido é residual, é completamente residual. É uma mera sombra daquilo que foi outrora o Reino Unido, e não é de admirar porque perdeu toda a sua influência colonial, perdeu o seu potencial de exploração e, digamos assim, dos outros povos, e para mais, foi um daqueles países que desindustrializou. Tinha a sua própria indústria, era autossuficiente em muita dessa tecnologia, mas passou por aquele processo que muitos países europeus e os Estados Unidos da América também passaram, que foi a financiarização da economia. Não é? Exportar os empregos, o capital foi para onde a mão de obra e os fatores de produção eram mais baratos, e deixou a economia à mercê da especulação financeira e dos capitais. No fundo, são as novas economias de casino. Os Estados Unidos, atualmente, já se aperceberam disso. Eu sei que já me estou a alongar na resposta que o espectador fez, e estou a tentar reverter essa tendência, uma vez que agora olham para a China e olham para a Rússia e veem que a China e a Rússia conseguiram acautelar o seu futuro, ou melhor, acautelar o seu presente já há algumas décadas, e têm máquinas robustas e no caso da Rússia tem uma produção bélica completamente sincronizada e equilibrada e em sintonia com o seu Estado, países como a Inglaterra ou outros países europeus que têm também tradição de indústria bélica não podem dizer o mesmo. São microindústrias comparadas com a Rússia. Ô, João, eu não assisto muita televisão, tá? Mas às vezes eu vou ali comer uma laminuta ali no cara ali, e aí tá a TV ligada, né? E aí eu acabo acompanhando, sabendo meio do que tá acontecendo, não de tudo, né? Mas aí eu tenho umas coisas que eu não consigo entender. Porque eles estão dizendo que o Trump ia acabar com a guerra, não sei o quê, papapá, beleza. Primeira coisa que ele foi lá falar com o Putin, em vez de ficar falando com o Zelensky, né? Isso eu já achei uma coisa inteligente, né? Achei bem mais inteligente que o Biden, né? E conversar com o Putin, né? Mas só que a TV diz o seguinte, que aí o Zelensky tem que assinar o acordo das terras, não sei o que, dos minerais.
Mas o que o Putin tem a ver com isso? Por que o Putin vai parar a guerra? Porque o Zelensky vai dar os minerais dele para os Estados Unidos. Eu não entendi assim, a lógica desse plano aí para acabar com a guerra. O que o Putin está ganhando nisso que eu não entendi? É uma excelente, João, João, pergunta. Sim. João, segura só um pouquinho, deixa eu pedir para o Celso também esperar. Eu sei que o Celso está ansioso para entrar nesse tema aí, que faz dias que a gente vem debatendo. Mas é que eu quero, em primeiro lugar, aqui registrar o Rivadavia Jimenez e a Ana Tereza Gomes Felipe, mandar um grande beijo para a Ana Tereza, que fazia tempo que eu não vinha aqui conosco, é uma grande camarada. E o Rivadavia Jimenez, é um camaradaço, e ele tem no avatar dele a foto mais, para mim, a foto número 1 da história da humanidade, né? Que é o soldado do Exército Vermelho com a nossa bandeira ali na frente do hashtag, né? Essa foto eu tenho um quadro na minha sala, e quando o Rivadavia entra aqui eu fico feliz de ver ela no... Janete deixou um sticker aqui para nós, valeu, Janete. O 5º artigo pingou também, a Regina pingou, mas eu parei mais pelo seguinte, porque o pessoal está com muitas perguntas aqui de Portugal, então já vou me comprometer com o pessoal da gente marcar uma live, como tem eleição em Portugal, acho que a gente tem que falar disso aí, e vamos marcar uma live aí, vou convidar o Quaresma, vou convidar lá o Balsinha, o Luiz Ribeiro, do canal Multipolar, nosso camarada Rui Abreu também, que embora esteja aqui no Brasil, é um grande conhecedor ainda da realidade lá do seu país, né, de Portugal, e vamos tratar dessas perguntas todas que estão vindo aqui, ó. O Caê está perguntando de políticas públicas para habitação, a Janete, até essa da Janete tu pode responder rapidamente, ô Quaresma. O Caê Cavalcante, não é que a tua pergunta é ruim, tá, de políticas de habitação, mas acho que vale dar uma nova live isso aqui, tá, Caê? A gente quer entrar na Ucrânia, mas essa da Janete acho que dá para responder com mais objetividade, ó. Se o Chega tem chance de aumentar as cadeiras no parlamento, eles aumentaram muito na última eleição, né? Eles tinham algo em torno de 5, 6 e foram para 50 e poucas na última eleição. Uhum. E quantas cadeiras são no parlamento, João? São 230. Eles fizeram quase um quinto mais de um quinto. Sim, né? Tornaram-se uma força, tornaram-se a terceira força política. Mas eu diria que é uma pergunta muito difícil. Esse tipo de futurologia é difícil de responder. Eu vou só dizer o seguinte: o ambiente é favorável ao Chega. Eu, quando digo o ambiente, existe uma rede bem financiada de canais, não só na televisão, o tempo de antena que o líder do Chega tem, que é muito superior ao dos outros todos. Eles procuram uma estratégia de muitas vezes fazer atos polémicos, porque a publicidade negativa também funciona a favor deles, porque depois, quando sofrem muitas acusações, vitimizam-se, dizem que estão a ver, nós beliscámos o sistema e por isso o sistema está-se a virar contra nós, e assim, fazem-se de vítimas. Nunca viu alguma coisa parecida, Poitinho? Completamente, é a mesma estratégia. As táticas são as mesmas. Agora, têm sido conhecidos muitos escândalos dos membros do Chega, porque eles têm bandeiras políticas como matar os pedófilos, castrar os pedófilos, e não sei o quê. Eles veem fantasmas assim, em grande maioria, em todo lado, e os ladrões, e os bandidos, e não sei o quê, mas a verdade é que no último mês descobriram-se... Um dos deputados era pedófilo e foi provado, encontraram as mensagens com um menor. Outro andava a roubar malas no aeroporto. Outro, enfim, aquilo cada vez que se investiga alguma coisa, descobrem-se 1001 aqui andavam roubando joias. Sim, e há outras, desde a criação daquele partido, que existem uma série de escândalos, mas que de alguma forma, com toda a comunicação social favorável que está aí, dá a sensação que as pessoas depois ficam com a memória curta, e ao mesmo tempo têm razões para estar descontentes com os partidos que têm governado até aqui. Esse também é uma verdade. A principal força do Chega é estes partidos que se disseram de esquerda, como por exemplo o Partido Socialista Português, que se diz sempre de esquerda, mas o que é certo é que seguiu sempre uma política neoliberal, e muitas vezes alinhado com a direita.
E portanto, depois dá um mau nome à esquerda, é o que dá o argumento para eles depois dizerem, estão a ver o que a esquerda é. E quando isto pronto, é completamente erróneo e enganador. Mas respondendo diretamente à pergunta, eu não sei, as condições são favoráveis. Agora, eu espero que, com todos os escândalos e toda a informação que já existe, que as pessoas tomem um pouco de consciência e que o desespero não fala mais alto. Perfeito, perfeito. Celso, desculpa aí, refaz a tua pergunta aí. Assim, João, o que o acordo de minerais do Zelensky com o Trump pode ajudar ao fim da guerra? Tinha uma pergunta tua do começo da live que eu acho que é melhor fazer ela antes pro Quaresma. O Trump vai acabar com a guerra? Sim, é isso aí. E o Trump vai acabar com a guerra como? Com essa... Vai roubar Até agora ele só conseguiu roubar os minerais do Zelensky, né? Que é o que interessa. Para que ele vai acabar com a guerra se ele já tem os minerais do Zelensky? Ora bem, essa de facto uma pergunta, é a pergunta fundamental. O Trump prometeu acabar com a guerra em 24 horas. Sabemos que aquilo era um slogan de campanha, não tinha grande realismo, mas na verdade, se pensarmos factualmente, ele podia acabar com a guerra em pouco mais de não digo 24 horas, mas em pouco tempo. Sim, só cancelar o dinheiro. Bastava cancelar, nem sequer precisava de cancelar o dinheiro, bastava cancelar a ajuda da rede de satélites do Elon Musk, da qual depende, são os olhos do exército ucraniano. Sim. Pronto. E isso era o suficiente. Eles podiam meter lá as armas, botar lá as armas todas que conseguissem, sem os olhos, nada. Inclusive, João, o que aconteceu? Porque no dia que o Trump foi negociar com o Putin, os caras fizeram um ataque com 200 ou 300 drones, e obviamente que com a ajuda dos Estados Unidos, né? Claro que sim. Como é que isso aí eles querem? Quem é que fez? O Trump que mandou? É o Deep State? Como é que funciona isso? Obviamente que o Deep State é uma coisa que é muito difícil de desmantelar de um dia para o outro. O Trump percebeu uma coisa. Temos que conseguir ler aqui, porque isso de facto é muito confuso. De repente parece que o Trump é mais amigo da Rússia, não é? Mas ao mesmo tempo os Estados Unidos continuam a ser quem dá aquilo que a Ucrânia precisa para continuar a combater. E como é que nós então fazemos essa leitura? A tua pergunta também tem sido a minha pergunta, e eu tenho aqui, vou avançar aquilo que é a minha opinião, com base na informação que tenho disponível. Os Estados Unidos chegaram a um ponto em que reconheceram, e isso foi um grande avanço, que é a administração Trump reconheceu que está no seu limite. Ou seja, tinha um plano. O plano era destruir a Rússia através da Ucrânia. Era consumir os recursos económicos da Rússia por via de sanções e por via da guerra. E acreditaram que isto era realizável em pouco tempo. E não fizeram um plano B. Não houve um plano B. Este plano que tinham parecia perfeito. À senhora Nuland, a senhora Victoria Nuland, que toda a gente conhece, e a outros que entretanto, alguns já não estão entre nós, como o senhor John McCain, acharam que isto não era possível falhar, mas falhou. Mas não tinha como falhar. 32 países gigantes da OTAN lutando contra a Rússia, como ia falhar? Eles primeiro iam acabar com a Rússia e depois iam acabar com a China. Esse era o plano. Esse era o plano. E tinham aqui a questão de pensarem que a Rússia é um país meio atrasado, com um exército antiquado, um pensamento antiquado. O primeiro erro foi subestimar a Rússia. A Rússia, dizia-se no início da guerra que a economia russa o PIB da economia russa ia contrair 30%. Mas também com 10 mil sanções. Como é que não acabaram com o PIB da Rússia com 10 mil sanções? E não acabaram. E não só não acabaram, como o PIB da Rússia cresce mais do que o PIB da Europa. Pronto. Essas são a realidade. Mas agora temos esta mudança de atitude dos Estados Unidos, que é um reconhecimento, no meu ver. Eu não digo isto à toa. Isto foi até este plano, este pensamento da administração dos Estados Unidos, foi revelado nas primeiras declarações do secretário de Estado da Defesa, por exemplo, Peter Hegseth. Ele disse que é preciso reconhecer a escassez. É preciso reconhecer, mas ele nunca deixou de frisar que a Rússia é uma ameaça.
Eles continuaram a usar essa retórica. Mas também não podem admitir a derrota. E então o reconhecimento da fraqueza dos Estados Unidos consistiu em perceberem que se continuassem a insistir, tentar a derrota da Rússia, armando a Ucrânia, serão eles quem sai derrotados a médio ou longo prazo. E talvez, quem sabe, a curto prazo. E mesmo que não saiam derrotados a um curto prazo, aquilo que faz é que o seu competidor principal, como tu bem referiste há pouco, Celso, que é a China, o seu objetivo final, que é a China, ficaria cada vez mais distante. Porque os objetivos não estão a ser cumpridos, a Rússia está a aguentar o impacto, está a crescer, está cada vez mais forte, e os Estados Unidos estão presos a uma guerra, a aumentar o seu nível de endividamento para conseguirem financiar aquela guerra de tal forma que, atualmente, o orçamento da defesa do Departamento da Defesa norte-americano já é inferior ao serviço da dívida. Portanto, àquilo que os Estados Unidos pagam de juros sobre a dívida que têm. E isto... Sim, inclusive o gasto com defesa vai chegar a 1 trilhão, que isso aí dá para cobrir tudo que é base, 800 bases militares, Estados Unidos, comida, porta-avião, não sei o que, tudo. Isso aí dá 1 trilhão, né? Mas a cada 4 meses, a dívida deles aumenta 1 trilhão também, então é um negócio assim... É insustentável, absurdo. É insustentável. E o Trump, que tem aquele estilo, enfim, diferente do que era o Biden e outros políticos que antecederam da família dos democratas nos Estados Unidos, que eu acho que não são democratas, é só o nome, percebeu que os Estados Unidos tinham que inverter essa trajetória. Não quer dizer que não queira na mesma derrotar a Rússia. Não existe ali nenhuma boa intenção. Quando o Trump diz que quer a paz e quer que os soldados parem de morrer e todas essas coisas, isso é mentira. Ele quer parar de gastar. Ele quer parar de gastar e não ter retorno nenhum. Exatamente. Pronto. E a tua questão das terras raras. A questão das terras raras nem sequer é um negócio entre a Rússia e o Trump. O Trump negocia à parte. Negocia com a Ucrânia e depois vai negociar com a Rússia. E as terras raras é a forma de colocar pressão na Ucrânia. Obviamente que eles querem as terras raras da Ucrânia. Querem. Assim, ó, os Estados Unidos quer o minério, quer o petróleo, quer terras raras, quer tudo que puder roubar da Ucrânia. Né? Mas para isso eles vão precisar da paz. Para eles poderem retirar as coisas, eles vão precisar da paz. Então, ou seja, e os Estados Unidos não quer mais gastar dinheiro com a Ucrânia e, ao mesmo tempo, precisa da paz para poder ganhar dinheiro com a Ucrânia. Ou seja, quem quer a paz é os Estados Unidos. E aí a pergunta que eu te faço, por que o Trump vai parar com a guerra se ele continuar avançando cada vez mais rápido agora, dominando mais territórios? Tipo, o que pararia o Trump? Por que ele pararia? A guerra da Ucrânia, como tu bem disseste, representa uma grande despesa e é preciso os Estados Unidos, para conseguirem neste momento revitalizar a sua economia, têm que fazer investimento doméstico, que é o que tem estado a faltar aos Estados Unidos. Se nós olharmos para a infraestrutura norte-americana, alguma dela parece infraestrutura do terceiro mundo. Linhas férreas, a infraestrutura elétrica, está tudo envelhecido. Não é um país que os seus setores mais tecnológicos estão a perder para a China. Portanto, se os Estados Unidos não fizerem este investimento, correm o risco mesmo de deixar de ser relevantes no ponto de vista mundial. E depois é só uma questão de tempo até o império se desmoronar. Eles têm que fazer essas reformas, eles têm que cortar essas despesas. Aquele fator que nós indicámos ainda agora de eles gastarem mais dinheiro em juros de dívida do que no próprio orçamento do Departamento da Defesa é, para mim, um facto fundamental para perceber esta história. Agora, eles não podem simplesmente parar, porque isso é assumir uma derrota. E então eles vão ter que fazer um compromisso entre fazer a sua reforma económica e tentar congelar a guerra da Ucrânia, tentar passar a responsabilidade da guerra da Ucrânia para os europeus, o que também é uma tarefa que não vai ser nada fácil. Mas o plano do Trump
no ponto de vista dos Estados Unidos, é bom, porque põe os europeus a comprar armas aos americanos, né? Põe os ucranianos a darem praticamente todos os seus recursos mais valiosos, e retira-se do cenário, retira daí as suas responsabilidades e minimiza aí as suas despesas. Não, perfeito. O plano do Trump é perfeito, só falta combinar com os russos. Sim, claro. É claro que os russos já têm uma experiência de serem enganados. Os russos têm sido enganados. Não vão parar isso, é só porque o Trump quer. E isso que eu te pergunto, o que alimentaria, o que daria um motivo para o Putin parar? O que eles poderiam dar para o Putin? Para ele parar, acabar com as sanções? Isso depende do Congresso. Já começa que é difícil o Trump acabar. As sanções não eram suficientes para parar a Rússia neste momento. Porque se pensarmos em muitas das empresas que saíram da economia russa e muitas das sanções que foram impostas funcionaram de forma inversa. Ou seja, os russos conseguiram dar a volta, a economia russa. Conseguiram substituir com empresas russas e a Rússia neste momento, aquilo que importa, a Rússia não está isolada, tem muitos amigos pelo mundo, portanto, se precisar de fazer importações, tem países onde ir buscar essas importações baratas. Obviamente que a China é o principal país, que é a fábrica do mundo, mas tem também a sua própria produção e a sua própria economia doméstica gerada, vamos dizer, made in Rússia. E, portanto, agora também não interessa que todas essas empresas voltem de repente e que tudo volte àquilo que era. Os Estados Unidos têm interesse, a Rússia tem interesse no levantamento de algumas sanções, mas essas sanções têm a ver com, por exemplo, a utilização com o movimento de capitais no mundo, não é? Porque essa é a principal ligação da Rússia ao mundo, é que tem que ir por a Índia, vender o seu petróleo através da Índia, para depois ele ser refinado e depois vir para a Europa. A Rússia continua a vender a sua energia à Europa. Isto depois é outra das grandes... das grandes hipocrisias. Os imperialistas, eles estão acostumados a fazer bloqueio comercial naval contra Cuba, Haiti, sabe? Ilhas assim pequenininhas, funciona. Bom, vamos fazer com a Rússia agora. Só esqueceram de ver o tamanho da Rússia, né, cara? Não funciona nem com a Venezuela. Fizeram bloqueio contra a Venezuela, e a Venezuela agora começou a produzir um monte de coisa que não produzia. Na verdade, isso aí ajudou a Venezuela a crescer, né? Agora, países como Cuba não tem como, né? Os caras não têm... O cara vai tirar alumínio da onde? Tipo, os caras não têm assim, não tem minerais, não tem indústria, aí complica, né? Claro que sim. Ô João, deixa, eu tinha saído aqui, tinha caído a minha internet, é por isso que eu voltei agora. Mas eu queria colocar uma pimenta aí nesse debate, né? Que eu já coloquei várias vezes essa pimenta para o Celso, mas o Celso não me ouve no meio dos debates, às vezes. Eu queria ver se tem alguma procedência o meu raciocínio, tá? Eu concordo 100% com o que o Celso falou e que tu falaste também, né? E na minha visão é a Rússia que escolhe como e quando acaba a guerra. Esse ponto para mim é inequívoco, né? Não é o Trump que vai dizer quando acaba a guerra, muito menos a Úrsula e muito menos ainda o Zelensky, né? São figuras assim... O Macron. Macron, né? O Putin está se lixando. Mas ele vai mandar soldados, ele vai mandar os soldados de Napoleão lá para acabar. Então eu acho que esse ponto assim é tranquilo, né? É o Putin que vai, o Putin e o seu entorno, né? A gente fala no Putin, mas a gente sabe que ali que é dividido, tem muita gente que opina ali, que ajuda nas decisões, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é fundamental da gente ter em mente, né? Mesmo para a Rússia, um cessar-fogo, o cessar-fogo esse de 30 dias não tem, para mim, não tem benefício nenhum para a Rússia, né? Mas a paz, como é que eles chamam? Como é que o Lavrov chama? Paz duradoura, paz estável, né? Que eles se referem com esse termo, né? Essa paz duradoura, se for alcançada pela Rússia, a Rússia vai terminar a guerra, não tem porquê.
Porque às vezes, quando tu ouve algumas pessoas, parece que a guerra é boa para a Rússia, parece que continuar a guerra é bom para a Rússia. E assim, uma guerra, ela sempre traz alguns problemas para, mesmo nessa situação que a gente está vendo, de uma superioridade completa da Rússia no terreno de guerra, diplomática, a economia da Rússia crescendo mesmo com as sanções. Mesmo assim, a guerra tem alguns efeitos colaterais na política interna para a Rússia e outras questões aí que a gente poderia aprofundar. Então, eu acho que sim, que o Putin tem algum interesse em terminar com essa guerra também dentro das condições dele. Sim, né? mas aí o que seria? A Ucrânia não pode entrar para a OTAN, que isso é uma coisa Claro, é isso que eu óbvia. tô dizendo, Ele não vai exatamente. devolver Odessa, nem Lugansk, nem Donetsk, que também isso é uma coisa óbvia. Mas tipo assim, isso aí tudo ele já tem. Eu quero saber o que poderiam dar a mais para convencer ele a parar agora. Eu acho que... Eu queria saber do João pelo seguinte, ó, até vou dizer isso aqui para o pessoal do chat que está conosco, estamos com 140 na audiência agora. Tem muita gente que está conosco agora que não conhecia o João Quaresma, não viu a nossa última live com ele. O João Quaresma, além de ser português, estar lá na Europa, mais perto do que nós, do teatro de guerra, ele esteve no Donbass, ele esteve na Rússia, ele conhece lá o local, né? É um cara estudioso dessas zonas, então é um cara que conhece muito ali tanto os países envolvidos como o cenário lá da guerra. E até o povo, né? Porque até o povo, porque uma coisa é morrer 10 franceses, outra coisa é morrer 10 russos. Para os russos, 10 russos não é nada, comparado com 10 franceses já é um... Ah, meu Deus, morreu 10 franceses. Então é nesse sentido que eu queria ouvir do João essa questão interna da Rússia, né? Se isso aí tem algum peso nessas negociações, porque estar numa guerra sempre é complicado, né, João? Mas eu posso dizer de fontes seguras, e tenho falado com muita gente, e tenho contacto constante com gente na Rússia, e vou lá regressar em breve. Ainda não tenho data anunciada, mas já sei que é uma coisa que vou fazer. Quero continuar a visitar e a acompanhar o desenvolver. Pelo menos uma vez por ano tenho que lá ir. Mas aquilo que me contam é que quando se começou a falar de paz, agora com a eleição do Trump e tudo mais, e as pessoas diziam: o quê? Isso seria uma falta de respeito para com os soldados que já caíram desde o início deste conflito na frente, e representaria uma derrota, congelar o conflito, aquela coisa que se diz, congelar o conflito no ponto em que está, isso seria encarado até pelas próprias tropas como uma derrota. Portanto, a tropa está extremamente motivada e está consciente de que está perante uma ameaça. Porque a Rússia, vamos lá ver, temos que perceber isto. Eu sei que isto é difícil de perceber para quem vê notícias mainstream media, mas a verdade é que a Rússia está a fazer uma batalha defensiva. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia? Foi, sim, senhor. É verdade. Mas esse ataque foi um ataque quase em desespero, ou quase em... Temos que imaginar duas pessoas em que uma provoca a outra durante o desafio, até que essa segunda pessoa se farta. Mas isso já vem desde antes de 2014, né, João? Exato. Quando queimaram vivo o pessoal do Partido Comunista lá em Odessa, né? Então, isso foi em 2014. Desde aí a Rússia já tá empurrando com a barriga. É um negócio que ela já, na verdade, eu acho que ela só não fez porque ela não tinha força, né? E evitou. A Rússia não tinha interesse em guerra, não tinha interesse em conflito nenhum. Ao contrário do que se diz, que a Rússia quer invadir a Europa e quer chegar até Lisboa. Isso são mentiras, são propaganda da comunicação social que não têm a mínima ligação com a realidade. Mas agora, no ponto de vista da guerra, a Rússia só vai acabar a guerra nos seus próprios termos. Eu não tenho dúvidas disso. E mesmo que talvez houvesse uma proposta que tentasse a Rússia a parar com a guerra. E essa proposta seria o reconhecimento internacional de todas as regiões que a Rússia já possui. Eu acho que os russos aí, mas significa que essas regiões teriam que ser completamente russas, porque não nos esqueçamos que na região de Zaporígia, a cidade de Zaporígia não está... A cidade de Kherson não está no controle russo. Portanto, ainda falta porções dessas regiões
que foram anexadas pela Rússia, entretanto, pertencerem. Portanto, a Rússia sem isso nunca vai parar. Mas o objetivo da Rússia não é conquistar o terreno numa lógica imperialista de expandir o seu território. Não é isso. Essa é outra das grandes mentiras. Uma zona tampão, né? A lógica da Rússia é criar uma zona tampão, uma zona buffer com preocupações exclusivamente securitárias. Obviamente que a este facto junta-se outro muito importante, que é a cultura daquele povo, que é o povo de etnia russa, que é russófono, e que se identifica. Se vocês forem às regiões do Donbass, que antigamente era a Ucrânia, e vocês transitam da Rússia da Rússia principal para as regiões do Donbass, não notam diferença nenhuma nas pessoas. Os costumes são os mesmos, a forma de estar é a mesma, a forma de comunicar é tudo russo que morava lá, né? É mesmo, eles são russos, falam todos a mesma língua, e portanto não é nenhum estrangeiro que aparece ali, que é um estranho naquela terra, não tem nada a ver com isso. Inclusive, João, me disseram que uma das cláusulas, pro Putin aceitar a paz, seria que voltasse a ser o idioma russo oficial da Ucrânia. Já ouviu falar sobre isso? Sim, eu não sei se seria o único ou o único idioma oficial, mas sim, mas o russo já era um dos idiomas oficiais da Ucrânia, portanto era a reposição desse estatuto do idioma russo, o que é a coisa mais natural, quer dizer, falava-se mais russo na Ucrânia do que ucraniano. O ucraniano era uma língua que muitos russos falavam ao fim de semana, só por graça, por preservar uma língua de alguns dos seus familiares. Porque a língua comum do mundo é o russo. A Ucrânia faz parte do mundo russo. Isto, hoje em dia, dizer isto para algumas pessoas é uma grande ofensa. Eu nem sequer estou a falar de ucranianos, estou a falar de europeus, de outros países, e acham que é uma grande ofensa porque não conhecem a história daquela região. E eu falei com muito povo do Donbass que dizia, em diferentes localidades, que me disse que a coisa mais estranha que eles viram quando isto tudo começou foi, de repente, a televisão ucraniana, quando eles ainda estavam no território controlado por Kiev, de repente começaram a dizer que os russos eram seus inimigos. E eles não conseguiam compreender como é que isso aconteceu. Quer dizer, isso é contra a natura, digamos assim. Não estamos a falar de um corpo estranho, estamos a falar de pessoas com quem que temos uma história conjunta. A Ucrânia e a Rússia derrotaram a Alemanha nazi. É preciso perceber isto. Claro que ficou lá uma semente nazi na Ucrânia, que nós conhecemos bem e que influencia a política ucraniana, mas está longe de ser a maioria. Está longe de ser a maioria. E, portanto, voltando à pergunta do Luís, de forma mais sintética agora, não, a Rússia, inclusivamente, tem como objetivo recapturar Odessa. Fala-se muito se vai ou não. Isso que eu ia perguntar. A Rússia não vai esquecer Odessa. Odessa é uma cidade não dá para deixar Odessa. Odessa é uma cidade russa, é uma cidade fundada por Catarina a Grande. O Celso vai se alistar no batalhão que vai tomar Odessa. E seja, eu não. Depois perguntam, mas vai tomar por fins militares, por meios militares ou por outro tipo de meios? Até acredito que seja por outro tipo de meios, porque o Estado ucraniano não é sustentável. E no momento em que os Estados Unidos decidirem recuar o seu apoio, porque mais tarde ou mais cedo vão ter que o fazer, ao Estado ucraniano, e a Ucrânia vai se tornar num Estado falhado, existirão, creio eu, as condições para a Rússia reclamar a Odessa como seu território legítimo. Mas a impressão que dá é que eles queriam fatiar a Ucrânia mesmo, né? Que nem fatiaram a Iugoslávia, parece que queriam quebrar o troço mesmo, né, cara? Essa é uma previsão que foi feita por um jornalista, foi a primeira pessoa a quem eu ouvi essa teoria, em 2022, um jornalista de origem chilena, mas de cidadania norte-americana, chamado Gonzalo Lira. Ele vivia em Kharkov, na Ucrânia, e ele era opositor ao regime de Zelensky,
e não se foi embora de Kharkov e ficou lá e fazia vídeos para o YouTube a falar de política, de geopolítica, como nós fazemos aqui. E um dia foi preso. Sim, né? E à segunda vez que foi preso, depois acabou por morrer numa prisão ucraniana. Portanto, estamos a ver também a democracia que a Ucrânia defende, não é? Temos aqui um bom exemplo. Liberdade de expressão na democracias ocidentais, né? Não, a Ucrânia é. Mas tu não viu os caras pegando gente para levar para o exército? Os caras pulam em cima do carro para pegar as pessoas. Celso, a Ucrânia é um grande exemplo do que é da democracia liberal, burguesa, ocidental, né? Liberdade de expressão, ó. Os caras presos, indo presos, morrendo. Um presidente cujo mandato já venceu constitucionalmente há mais de um ano, né? Essa é a democracia que os Estados Unidos querem vender para o mundo, né? Mas assim, ó, o que eu tenho dito é que o Celso não me ouve nos nossos debates, João Quaresma, interno. Eu e ele que paramos madrugadas debatendo e o Celso não me ouve. E assim, ó, se o Putin colocar ali num tratado essas 4 regiões, tá? Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, né? Sim, e a Crimeia também. A Crimeia eu já estou dando, né? Mas eles vão botar também, né? Exatamente. Vou botar Odessa junto, senão não vai. Não, peraí, Celso, vou chegar em Odessa. Se constar que a Ucrânia jamais entrará para a NATO, vulgo OTAN para nós brasileiros. Mas daí muda o presidente, entra um outro Biden lá, muda tudo. Não formará um exército novamente, né? Que são condições que estão ali. E entrando Odessa ainda ali no papelzinho, no tratado, eu acho que o Putin assina isso aí e termina essa Eu já acho o seguinte, logo começou a guerra, eles foram até as portas de Kiev, pararam em Bucha ali, né? E eu acho que eles não vão terminar a guerra sem ir até Kiev para desnazificar o pessoal lá e botar ordem no galinheiro. Não, eu ia exatamente falar sobre esse, que era o último item. Eles foram até Berlim, por que não iria até Kiev? Eu ia dizer que esse é um item que, infelizmente, a gente não conquista com tratados, com papel, que é desnazificar a Ucrânia, né? Esse eu acho que é um item quase impossível, porque o que ficar da Ucrânia ali, fora dos territórios que a Rússia ou conquistar ou ganhar na diplomacia, o que sobrar ali vai ser nazi. Então, pode não desnazificar, mas vai tornar crime, por exemplo. Vão botar soldados russos para ficar controlando a coisa, sabe? A questão da desnazificação da Ucrânia é importante, porque eu considero também que, e eu acho que é a posição do Kremlin, que enquanto o governo na Ucrânia não mudar, para além de todas essas condições desses territórios passarem a pertencer à Rússia, aquilo que restar da Ucrânia terá que ter um governo com uma postura e uma atitude diferente. Enquanto tiver um governo que proíbe o Partido Comunista, proíbe não só o Partido Comunista, mas os partidos da família socialista e da social-democracia também, e tiver ativamente o apoio às milícias nazis, que já era um facto conhecido até muito antes da guerra começar, e que era denunciado pelo mainstream media ocidental, que curiosamente em 2016 e 2015 saíam notícias na BBC e noutros grandes jornais a dizerem que a Ucrânia tinha um problema com neonazis, que reconheciam, portanto, e que eram grupos paramilitares bem armados, que recrutavam jovens desde muito tenra idade, e grupos muito violentos, que depois foram legitimados pelo governo de Zelensky. Foram incorporados no exército comandado pelo Estado, pelo Ministério da Defesa. Portanto, quando se diz, mas o Zelensky é judeu, portanto nunca pode ser nazi. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Porque o apoio está lá. E isso só muda quando o governo mudar. Tem de haver uma mudança de regime na Ucrânia. Eu também estou convencido disso. Mas também acho que se não houver logo uma mudança de regime, mas os russos conseguirem atingir os outros objetivos, esse acabará por acontecer.
porque a Ucrânia ficará num estado em que deixará de ser um país viável. Até porque aquilo que resta da Ucrânia neste momento também já não é da Ucrânia. Temos que pensar que empresas como a BlackRock controlam todas aquelas empresas que adquiriram, por exemplo, as terras mais valiosas da Ucrânia. Aquelas terras aráveis para a agricultura, que são das terras mais produtivas da Europa. E há quem diga que até do mundo. Portanto, nós temos a Monsanto e outras subsidiárias da BlackRock já que... o imperialismo. É o imperialismo. E note-se que esta aquisição de terras e de bens ucranianos e de companhias, privatização de companhias ucranianas, foi graças a leis que foram passadas pelo Zelensky já. Portanto, o Zelensky, não nos esqueçamos que só está lá desde 2019. Antes dele tinha estado o Petro Poroshenko, como vocês sabem, o rei do chocolate. Portanto, foram uma sucessão de leis que algumas vinham da União Soviética, leis que proibiam a alienação das terras agrícolas da Ucrânia, e essas leis foram mudadas já pelo Zelensky. Portinho, tu que é um cara culto, assim, que gosta de arte, tu já viu aquele filme Infiltrado na Ku Klux Klan? Ou Infiltrado na Klan, como é que é? Sim, viu? Sim. Bom esse filme, né? Eu não assisto filme, eu sou terrível, né, cara? Mas esse filme eu gostei muito, cara, e até indico, momento cultural aqui. Mas o que eu ia te falar, porque eu tô te falando disso, porque tu viu naquele filme como era difícil identificar as pessoas, né, cara, que participavam da Ku Klux Klan. Então o cara teve que se infiltrar lá para conseguir descobrir que eram as pessoas, né? Mas esses caras esses nazistas e tal, como é que chama? Os mercenários, né? Eles fazem questão de botar no Instagram, no não sei o que, no TikTok, os caras eles filmam tudo que eles fazem. E o que os russos fizeram? Os caras eles têm uma Wikipedia só dos mercenários, cara. Tudo que os caras ficam botando nesse lugar, tem uns caras que ficam só anotando, botando no Wikipedia a vida toda dos caras ali. Cara, no dia que a Rússia pegar a Ucrânia, ele já tem o nome de todo mundo ali, cara. Os caras vão ter que só fazer um corredor polonês ali, ó. Tu vai, tu fica, né, meu? Uhum. Sim, por falar nisso, eu acho que se estamos a falar de mercenários e neonazis, não tenho pena nenhuma e acho que seguem, no fundo, são eles que criam as próprias condições da sua desgraça. Mas não nos podemos esquecer que esta Ucrânia, que supostamente está a defender a democracia, tem uma plataforma na internet que se chama Mirotvorets e que inclui civis e menores de idade, crianças, como alvos a abater. Eu não sei se vocês de certeza que já ouviram falar nesta plataforma ou não. Chama-se a lista. Ainda não ouviram falar, mas ela já existe há alguns anos e é bem conhecida. Eu no meu canal já tive a oportunidade de entrevistar uma rapariga que foi parar esta lista com 12 anos. E depois, quando alguém é eliminado, aparece lá na lista com uma cruz por cima da fotografia. E pronto, isto é algumas das características do regime que é suposto ser o regime democrático. Portanto, isto é uma lista de abate, onde podíamos dizer que estão lá a incluir outros militares ou pessoas que eles acham agressivas ao regime ou qualquer coisa. Não. Estão simplesmente pessoas que vão para as redes sociais e que se tornem demasiado visíveis e que digam aquilo que se passa na Ucrânia, que falem contra o governo, são incluídas nesta lista. E eu tenho, inclusive, amigos que já foram incluídos nesta lista e que estão incluídos nesta lista, e alguns deles já morreram, e depois apareceu lá a cruz por cima da... Vocês conhecem um senhor norte-americano do Texas que foi combater para o lado das milícias do Donbass em 2014, de nome... Um americano foi assim, Russell Bentley. Ele foi a primeira pessoa que eu visitei em Donetsk em 2023. Quando fui para lá sozinho e fui ter com ele. Infelizmente ele morreu no ano a seguir, numa sequência de um incidente muito triste.
mas é considerado um herói local, porque ele foi para lá combater com 54 anos de idade. E ele era foi a primeira pessoa que eu conheci que estava incluído nessa lista. E depois é engraçado que, se vocês visitarem esse site, Mirotvorets, eu depois posso-vos deixar o link. Se vocês visitarem esse site, dizem lá, aparece a fotografia e diz o crime de que as pessoas são acusadas. E é engraçado, os crimes de que elas são acusadas, os jornalistas são acusados de quê? De fazer jornalismo. É o crime suficiente para constar ali naquela lista. Portanto, existe tudo aquilo que envolve e que dá cor e corpo a este governo da Ucrânia é muito obscuro e para mim é muito triste que seja apoiado por os governos ocidentais, do qual eu faço parte, e que, neste caso, são os governos europeus, que ainda por cima se dizem que são os governos que defendem a liberdade e que defendem os direitos humanos, quando praticam completamente o contrário. São governos bastante obscuros, ao serviço do capital, ao serviço de uma meia dúzia de pessoas, e portanto, é preciso combater isto. Maravilha, João, já te exploramos demais aqui, acho que tu tens compromisso aí, né? Tenho que ir dormir. Maravilha. Hoje é a terceira live stream que participo. Opa! Tu quer deixar o link do teu canal? Sim, posso. Vamos deixar Faz uma despedida então aí, João. Vou fazer então a minha despedida, depois já coloco aqui o link. Eu quero agradecer a presença deste público maravilhoso que vocês têm aqui. São pessoas que de certeza que pensam como nós, e eu não quero dizer que venho aqui ensinar alguma coisa a este povo, porque eu vejo pelos comentários que muita gente já tem muita informação e já são muito conhecedores, mas aquilo que eu costumo sempre dizer é: eu estou aqui para tentar enriquecer os vossos pontos de vista, porque temos que partilhar e passar esta mensagem alternativa dos grandes meios de comunicação social, dos grandes grupos económicos, que inventam todo o tipo de histórias e usam todo o tipo de estratagemas psicológicos e mentais para nos convencer que temos que apoiar a nossa própria desgraça, as coisas que nos prejudicam. E isto é preciso ser combatido. A guerra da Ucrânia é apenas um exemplo, mas hoje em dia a sociedade neoliberal está tão presente e uma ideologia dominante tão presente nos nossos pensamentos que torna a nossa missão aqui nestes canais ainda mais importante. E a presença de vocês, público, obviamente que é indispensável. Passem a palavra, subscrevam este canal e muito obrigado. É uma honra sempre. A gente que agradece. Valeu, João. O pessoal está agradecendo aqui tua presença. A Suzane Lemos, Luiz Santos botou obrigado, João. Mestre João Quaresma, Sidney Cripa, agradecendo a Janete, Luiz Santos, sorte para Portugal. O Ícaro Casagrande botou aqui, meu grande camarada Ícaro Casagrande aqui, coloradaço, né? Botou João, como estão se posicionando os partidos de esquerda sobre a guerra? Perguntamos lá no começo da live para ele isso aí, tá, Ícaro? Ele respondeu que só o Partido Comunista, grande Partido Comunista, né? Só o Partido Comunista se posiciona contra a guerra e toma pau lá dentro de Portugal, né? A imprensa criminaliza, diz que... É culpa do PC. É culpa do PC, é isso. A culpa é do PC, é isso mesmo. Culpa do PC. O macartismo ainda vige pelo mundo afora, né? Impressionante. Sem dúvida, sem dúvida. Impressionante. O Hidalgo também está agradecendo a tua presença aqui, ó. O pessoal gostou muito e nós ficamos muito tempo sem chamar o João, né, o Celso? Acho que temos que chamar ele mais seguido aqui, né? Grande camarada nosso. Acho que fazia o quê? Uns 4 meses, 5 meses que a gente não conversava com o João. Sim, né? Cara, você tivesse um programa com ele, né, tipo, semanalmente, né, cara? Tipo, na sexta-feira, por exemplo. Nosso correspondente de Portugal.
Pois é, né? Poderia que o problema nosso é o fuso, né? Nossas lives teria que ser mais cedo ou mais tarde para ele. Começam Depende. Eu sou um operário, sou um proletariado, não é? Sim. Pertenço ao proletariado e eu trabalho por turnos. E portanto, por exemplo, ontem a esta hora estava a trabalhar. Hoje não. Amanhã vou trabalhar da parte da manhã, mas basta enviar a mensagem que eu procuro perceber como é que está o meu horário e sempre que eu puder participar, obviamente estou disponível. Então isso faz parte da nossa missão. Maravilha, maravilha, João. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade aí. Vamos em breve aí nos encontramos de novo. Vamos tentar armar essa live aí para falar da política de Portugal. Então eu estou saindo aqui da Rússia aqui, estou indo lá para Papuda. Boa, troca aí o teu fundo. Valeu, João. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadão.